nome dele. O nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos. Nós te rendemos honras e glórias, porque Tu és o nosso Deus. És Senhor sobre céus e terra. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos cantar aqui e exaltar o Teu nome, declarando que o Rei está voltando, porque nós vivemos essa esperança, vivemos essa expectativa todos os dias da nossa vida. E para isso, Senhor, nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença e pedimos, ó Pai, prepara, Senhor, o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara as nossas almas, para o dia que o Senhor voltar, podermos encontrar contigo na glória celestial, e que possamos viver eternamente do Teu lado, ó Pai, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nesse instante quero também buscar a Ti, Senhor, em adoração, clamar a Ti pela vida do Davi. O Senhor sabe o que ele está precisando nesse instante. O Senhor sabe o que está acontecendo na vida dele, mesmo que os médicos ainda não identificaram. Mas o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor pode entrar lá, Senhor, com socorro. E pode operar um milagre de cura, Senhor, nessa noite. Clamamos, Senhor, em unidade com os pais. O Senhor visite, ó Pai, nesse instante. Nós cremos, ó Deus, no Teu milagre, que o Senhor está cuidando de tudo. Acalma, Senhor, o coração da Wilma, do Lessa. E socorre o Davi, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Pode assentar. Milena recebeu uma mensagem da Wilma pedindo que estivéssemos orando, clamando pela vida do Davi. Ele está com febre alta já há alguns dias, já foi várias vezes ao hospital. Os exames não apontam nada, mas a febre não baixa. E ela está voltando de novo para o hospital com ele, que ele deixou de sentir as pernas. E a gente sabe, me coloco muito no lugar de um pai e de uma mãe, ao ver os seus filhos sofrendo. Então, quando for orar, lembre do Davi, ore e interceda por eles, que eu sei que o Deus que faz milagres ainda vive, e certamente um grande milagre vai acontecer. Ele está cuidando de tudo, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Rompendo com o passado e vivendo uma nova história.
Antes de lermos o texto, quero refletir sobre algumas coisas aqui. Algo que normalmente a gente passa despercebido quando a gente lê a Bíblia. Principalmente quando nós chegamos aqui no primeiro livro de Crônicas. Os primeiros 4 capítulos talvez são os mais maçantes para a nossa leitura bíblica. Você se propõe a fazer a leitura bíblica em um ano e aí você chega em 1 Crônicas, tem 4 capítulos falando só de genealogia e aí você desanima, porque fulano gerou cicrano, ciclano foi filho de Beltrano e assim por diante. É uma sequência de nomes e nomes e nomes e mais nomes. E aí muitas vezes a gente se pergunta, assim, por que tudo isso? Que sentido faz tudo isso? E aí no meio de toda essa história de genealogia, de repente Deus abre um parênteses. Ele fala de um personagem específico, ele abriu um parênteses de 2 versículos, justamente aqui no capítulo 4. Versículos 9 e 10, a palavra nos diz: Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E depois desse parênteses, a genealogia continua. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, esse é o pai de Estom, e assim por diante. Parece que não faz muito sentido. Mas quando a gente olha para isso tudo, quando a gente olha para esses 2 versículos, nós começamos a perceber algum sentido em todas as coisas. Porque no meio de muitas pessoas, no meio de muitos nomes, Deus olha para um e ele diz, esse aqui eu preciso falar algo, porque ele é especial, ele é diferente. Os outros eram só nomes. Mas no meio de tantos nomes, existia um que valia a pena contar a história dele, mesmo que fossem só 2 versículos. Mas ao mesmo tempo que a gente olha para a história de Jabez, a gente vê que talvez a história dele poderia ter um fim totalmente diferente do que o que nós vemos a narração aqui, por conta do começo. Porque lá no tempo do Antigo Testamento, até mesmo o Novo Testamento, a gente vê o quanto era importante o nome que uma pessoa recebia. Os nomes tinham significados e os nomes eram dados por causa dos seus significados. E Jabez, logicamente, também recebeu um nome por conta do significado. Quando ele nasceu, a mãe olhou para ele e falou assim, o nome dele vai ser Jabez, porque com dores eu dei à luz. Jabez significa aquele que gera dor. E aí você imagina um menino que nasceu, ele começa a crescer, e ele anda pela rua, e as pessoas olham para ele e dizem, aí o cara que gera dor, o cara que causa sofrimento, aquele que provocou dor na mãe, o texto não diz se a mãe morreu por conta do nascimento dele, ou coisa assim, mas ela diz, ele me gerou muita dor. E aí no meio disso tudo, logicamente, eu fui obrigado a pensar e refletir um pouco sobre essas questões, até mesmo sobre significados de nomes. Você sabe o que significa o seu nome? Talvez hoje nem faça tanto sentido assim. Hoje em dia a gente não escolhe nomes pelo significado. Muitas vezes as pessoas escolhem um nome aleatório e vão descobrir o significado depois, e às vezes até se arrependem de ter dado o nome porque o significado
não é tão legal assim. Mas, logicamente, eu fui pesquisar o meu nome, o que ele significa. Marcos quer dizer martelo grande, denota força. Mas em outras questões também pode dizer filho de Marte, Deus de não sei o que lá. Mas, logicamente, minha mãe não escolheu o nome pelo significado. Certamente, quando minha mãe foi escolher o nome, ela olhou lá e falou assim, isso aqui é um nome bíblico, então, vou confessar para vocês, eu fui o sortudo da família. Porque eu recebi um nome bíblico. E eu sou irmão da Marlete, que eu não sei de onde surgiu o nome, mas chama Marlete. Sou irmão também da Marguita. Vocês achavam que era ruim? Pode piorar sempre. E também sou irmão da Marciele, que diminui um pouco o poder e a força das invenções. Mas tem um nome que eu olharia assim, tem um nome poderoso. Martelo grande, martelo faz o que prega, então estou aqui. Talvez seja esse o motivo, nunca se sabe, né? Mas aí, logicamente, quando a gente escolheu o nome dos nossos filhos, a gente foi olhar o significado. E aí a gente tem a Isabela, que quer dizer consagrada a Deus. O Gabriel eu nem trouxe, tá? É só a Isabela hoje. Mas aí, alguns nomes bíblicos, a importância e o significado daquilo que eles carregavam em si. Quando a gente lembra de Moisés, Moisés dizia o quê? Ele foi tirado das águas, por isso Moisés. E por isso até hoje tem um cestinho lá que o povo usa para colocar criança para dormir, chama Moisés. Talvez porque seja referência ao cestinho que Moisés foi colocado no rio. Jacó, aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. E esse é interessante porque aquele que segura o calcanhar é porque ele nasceu grudado no calcanhar do irmão. Desde o nascimento ele já queria passar na frente do irmão, tanto é que ele agarrou no calcanhar dele e saiu arrastado pelo irmão. Mas a palavra suplantador, eu também fui procurar o significado, aquele que toma o lugar de outro, substitui ou supera alguém, frequentemente utilizando estratégia, força e astúcia. Precisa ser mais a descrição de Jacó do que isso? Quando a gente conhece um pouquinho da história de Jacó, de como ele viveu, de como ele passou a perna no irmão, de como enganou, enfim, um significado. Só que aí o tempo passa, Jacó se relaciona com Deus, ele tem intimidade com Deus, ele conhece Deus, ele luta com Deus. E quando ele luta com Deus, Deus diz assim, epa, agora chega de ser Jacó. Chega de ser aquele que engana, aquele que tira vantagem de todo mundo, aquele que passa a perna nos outros. Agora o seu nome vai ser Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. No dia em que Jacó luta com Deus, no Val de Jaboque, ele passa a noite inteira lutando com Deus e dizendo, me abençoa que eu te deixo ir embora, me abençoa e eu te deixo ir embora. E quando o anjo não pode com ele, ele toca na perna, Jacó vai embora aleijado. Só que não mais chamando Jacó, agora chamando Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Depois, os filhos de Jacó, quando Benjamim nasce, Raquel morre. E ao expirar, a Bíblia nos diz que ela chamou o filho de Benoni, também chamando o filho da minha dor. Mas imediatamente, Jacó olha para ele e fala assim, ele não é filho da sua dor, ele é filho da minha mão direita, e por isso ele vai chamar Benjamim. Então, naquele tempo, o significado, o poder dos nomes era algo extraordinário. As crianças recebiam o nome e elas se tornavam aquilo que o nome significava.
Normalmente recebiam o nome já porque na hora do nascimento alguém reparava algo e dizia, é assim que tem que chamar. Por conta das características ou do que se sonhava que ele deveria ser. Então alguns nasciam com bênçãos, outros nasciam com maldições. E quando a gente olha para essa história de Jabez que nós lemos, foi um menino que nasceu debaixo de uma maldição. Mas que ele decidiu que ele não viveria debaixo da maldição. E ele, com uma oração, mudou a sua história. Uma decisão, uma escolha. Para que eu e você possamos viver uma nova história, nós precisamos romper com o passado que nos oprime. Para que eu e você possamos viver uma nova história, nós precisamos romper definitivamente com o passado que nos oprime, que nos aflige, que muitas vezes nos entristece e às vezes até nos deprime. Por conta de palavras que alguém disse, por conta de algo que alguém fez, por conta da forma que as pessoas nos trataram, ou até mesmo por conta do nome que você recebeu. Porque, logicamente, nem todo mundo olha no seu documento, no seu RG, e é feliz com o nome que tem. Às vezes porque é feio, às vezes porque não gosta tanto, cada um tem a sua opinião sobre o seu próprio nome. Mas, logicamente, essas coisas, elas não devem mais nos oprimir. Porque a partir do momento que a nossa vida passa a ser de Cristo, essas coisas precisam ficar no passado. Precisamos romper com o passado e viver um novo tempo que Cristo, que Deus preparou para cada um de nós. Jabez carregava no seu nome uma maldição. A maldição que ele carregava é aquele que gera sofrimento. E como eu já falei lá no começo, você imagina um menino crescendo, indo para a escola, correndo na rua, e os meninos provocando, tirando sarro, fazendo bullying, por conta do nome que ele carregava. E talvez até, se de repente ele é aquele mais atrapalhado da turma, tropeça em tudo, bate em tudo, quebra tudo. Parece o Gabriel, eu falando aqui parece o Gabriel, né? Que é meio... Mas em nome de Jesus, isso aí já passou, já é passado também. Mas o fato é que ele carregava isso no nome. A mãe declarou isso sobre a vida dele. Falou assim, a sua vida vai ser de causar sofrimento. A sua vida vai ser de causar dor. A sua vida vai ser amaldiçoada. E muitos de nós carregamos esse tipo de sentimento, esse tipo de marcas do passado. Palavras de maldição ditas pelos pais, por professores, por chefes, por avós. Talvez você tenha crescido num lar onde você não era suficiente. Onde tudo que você fazia, alguém te chamava de burro, alguém te chamava de tapado, de atrapalhado, ou tantas outras coisas. Ou como muitas vezes eu ouvi filhos de vizinhos sendo xingados pela mãe, por palavras que nem posso repetir de púlpito. Mães lançando maldições sobre os filhos, e depois os filhos crescem, e eles carregam aquilo, carregam esse sentimento, carregam essa dor, mas ao mesmo tempo eles vão igualmente descarregar nos próprios filhos, e vão causar traumas, e vão causar dores, e vão causar sofrimento. Por conta de uma maldição lançada, por conta de uma palavra proferida que machucou, que feriu. E muitas vezes, nós passamos os anos e os anos remoendo e trazendo de novo à tona, falando assim, como eu queria ter sido melhor, como eu queria ser diferente, porque eu acho que talvez
tinham razão, eu sou mesmo burro, eu sou mesmo um tapado, eu sou mesmo isso tudo que falaram. Porque nada dá certo na minha vida, tudo dá errado. Porque sempre que eu faço alguma coisa, não funciona do jeito que eu planejei. Então talvez eu seja tudo aquilo que me disseram. Se você continuar encarando o seu passado dessa forma, se você continuar olhando para o seu passado e carregando essa dor e não abrir mão dessa dor, você vai continuar sofrendo por toda a sua vida. Mas se você quer viver uma nova história, se você quer escrever uma nova história na sua vida, você precisa nessa noite romper com esse seu passado maldito, com esse seu passado amaldiçoado que alguém lançou sobre você, mas que não vem de Deus, que não é palavra do Senhor sobre a sua vida. Se você abrir mão disso, se você se render a Ele e falar: Senhor, muda a minha história, Ele muda a sua história, porque Ele é Deus. E Ele não quer que você continue vivendo desse jeito. Ele não quer que você continue carregando essa culpa, carregando esse sentimento, carregando toda essa maldição que foi lançada sobre você. Mas Ele quer te libertar de uma vez por todas. E Ele quer te restaurar, Ele quer te curar. Jabez rompeu com o que foi pronunciado em seu nascimento. E como nós podemos saber que ele rompeu com isso? Ele começa dizendo, ele diz, orou ao Senhor, e ele diz, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Foram as primeiras palavras dele. Falei assim: Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Falei assim: ele queria ser rico. Falei: não, ele estava pedindo trabalho. Porque quem pede terras não é porque ele quer ser rico, porque ele quer trabalhar. Porque provavelmente no meio dos irmãos, talvez ele fosse o cara rejeitado. Ele não era o primeiro na listagem de herdeiros. Talvez não tivesse recebido nenhuma porção. E a oração dele ao Senhor: Senhor, me chamam de aquele que causa dor, mas abençoa a minha vida e aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas propriedades. Me exalta, Senhor, no lugar onde parece que eu sou de causar dor, que o Senhor mude a minha história, transforme a minha história. E ele continua dizendo: que a tua mão esteja comigo. Que a mão do Senhor esteja comigo. E essa é a oração que você precisa fazer. Se você tem sentimentos de culpa, sentimentos de baixa estima, sentimentos que te afligem, coisas que te causam tormento, que te causam sofrimento, que te causam dor, ora ao Senhor e diga a Ele como você está sentindo, mas diga a Ele: Senhor, que a tua mão esteja comigo. Porque eu não preciso e não quero mais viver nessa condição, eu não quero continuar vivendo a vida desse jeito, mas eu sei que se o Senhor está comigo, tudo pode ser diferente e tudo vai ser diferente. E ele vai além na oração dele, ele diz: guardando-me dos males e livrando-me de dores. Se o nome dele era aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, agora ele está dizendo: Senhor, livra-me das dores e guarda-me dos males. Tudo aquilo que foi proferido contra mim caia por terra agora em nome de Jesus. Seja transformado, seja restaurado. Busque em Deus a sua nova história. Busque em Deus o seu novo tempo, busque em Deus a restauração, busque em Deus a cura, busque em Deus a libertação. E certamente Ele vai fazer isso por você. Certamente o Senhor conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, talvez até mesmo melhor do que você. Ele sabe tudo o que você sente, Ele conhece todas as suas lágrimas que você já derramou.
Ele conhece exatamente o seu sentimento. E se você chegar diante dele e dizer: Senhor, muda a minha história. Reescreve a minha história a partir daqui. Quero deixar o meu passado no passado, mas eu quero viver coisas novas com o Senhor. O Senhor vai mudar, o Senhor vai transformar. O Senhor vai libertar. O Senhor vai curar em nome de Jesus. E é interessante, nesse mesmo texto que nós lemos, ele termina dizendo: e Deus atendeu o pedido de Jabez. É por isso que eu digo, e vou repetir aqui, aquilo que você coloca diante de Deus, a oração que você faz, o Senhor te ouve. O Senhor te atende. E o Senhor pode mudar completamente a sua história. Você não precisa continuar vivendo desse mesmo jeito, achando que o mundo acabou, que o mundo conspira contra você, que todo mundo está contra você. Se você se render a Deus, se você entregar a sua vida a Ele, se você clamar a Ele, se você orar a Ele, entregar tudo a Ele e dizer: Senhor, transforma a minha vida, liberta a minha vida, Ele pode fazer isso por você. Mas logicamente, essa é uma escolha sua, é uma decisão sua, de realmente colocar tudo nas mãos do Senhor, de orar a Ele. Talvez, se você tem um problema, eu posso até te ajudar em oração, mas se você não colocar a sua fé nisso, se você não colocar as suas palavras nisso, se você não colocar o seu sentimento nisso e dizer: Senhor, aumenta as minhas terras, guarda a minha vida, me livra das ciladas, me livra dos ataques, me livra desses pensamentos maus, restaura-me, certamente vai continuar do mesmo jeito, porque essa é uma decisão, uma escolha que eu e você precisamos fazer, romper com o passado, para viver de fato uma nova história. Não deixe que o passado determine o seu futuro, mas coloque o seu futuro nas mãos de Deus, e confie, creia que Ele pode mudar tudo, que Ele pode transformar tudo. O começo de tudo é uma decisão sua de entregar sua vida a Ele. Se sua vida já é dele, agora é o próximo passo, é você orar e falar: Senhor, ainda tenho traumas do passado, me cura deles. Ainda tenho feridas do passado, cura elas, Senhor, em nome de Jesus. Ainda tenho sentimentos, sofrimentos, tenho coisas do passado que ainda não me permitem avançar. Me livra deles e me faz prosperar, me faz avançar, me faz progredir para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu tenho certeza que da mesma forma que Deus atendeu o pedido de Jabez, Ele pode atender o meu e o seu. Nós não precisamos continuar vivendo do mesmo jeito, nós podemos viver uma nova vida, nós podemos ser transformados, porque o Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. O Deus a quem Jabez orou é o mesmo Deus a quem eu oro, é o mesmo Deus a quem você ora. Então Ele tem o mesmo poder que Ele teve para atender a Ele, Ele pode também atender a sua necessidade. Não importa o seu passado, o que te falaram, as acusações que o diabo lançou contra você. Ore, consagre seu futuro a Deus e Ele atenderá a sua oração. Tem muitas pessoas que entram aqui pensando que não tem mais jeito, porque aquilo que foi declarado contra a sua vida
é muito forte, ou os pecados que cometeu são muito grandes, o passado é muito feio, o passado é difícil. E se isso te impede de entregar sua vida a Jesus, eu quero te dizer nessa noite que não tem nada que Ele não possa perdoar. Não tem nenhum tipo de pecado que você possa ter cometido que Ele não possa perdoar nessa noite. Basta que você faça a sua oração e que você entregue a sua vida a Ele. E diga: Senhor, entra no meu coração, vem habitar em mim. Meu coração é solo fértil para o Espírito Santo. Permita que Ele mude, transforme, restaure completamente a sua vida. E isso é só o começo. Isso é só o começo de uma nova história que Deus quer escrever na sua vida. E eu quero nesse instante, a reflexão dessa noite é curta, mas eu espero que você tenha compreendido aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Como Ele quer restaurar você, como Ele quer libertar você. E se nós temos alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda vive em pecado, que ainda vive achando que não tem mais jeito, se você não tem mais expectativa na sua vida, se você não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dar essa oportunidade para você nessa noite. Se temos alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus, para que Ele entre em seu coração, levanta sua mão para que eu possa vê-lo. Temos alguém que gostaria nessa noite de romper com o passado e passar a viver uma nova vida com Cristo? A hora é agora, o momento é agora de você levantar sua mão para que eu possa orar com você e você possa ser salvo em Cristo Jesus. Temos alguém? Não deixe passar a oportunidade. Nós não sabemos se teremos outra. Então nós precisamos entregar a nossa vida. Você precisa entregar a sua vida nessa noite, porque você não conhece o amanhã, você não sabe o que Deus reserva para você. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite justamente para que você possa entregar a sua vida a Jesus. Temos alguém? Levante sua mão. Não? Agora eu quero fazer uma outra oração. Eu peço que baixe a luz para mim um pouquinho, por favor. E nessa oração eu quero chamar para vir aqui na frente. Você que talvez tenha ainda algum sentimento, alguma coisa no passado que te prende, mas você quer sair nessa noite aqui livre e liberto. Vem até aqui que eu quero orar com você. Porque eu sei que Deus está aqui, que o Espírito Santo se move nesse lugar. Ele quer trazer libertação para a sua vida. Mas para que você possa deixar as coisas do passado no passado e viver um novo tempo, você precisa dar um passo a mais. Jabez fez a oração. Talvez para você nessa noite seja o passo de levantar do seu lugar e vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu entrego diante do altar todo o meu passado, eu quero ser liberto, eu quero ser curado de uma vez por todas, eu quero ser restaurado. Não fique no seu lugar sofrendo sozinho, achando, assim, depois eu oro, depois as coisas acontecem. É uma decisão, é uma escolha. E o passo tem que ser seu. Ninguém pode vir no seu lugar, ninguém pode decidir por você, ninguém pode ser restaurado por você. É uma escolha sua, uma mudança sua. Apenas dê um passo e diga ao Senhor: Senhor, eu quero.
Eu quero nessa noite ser restaurado. Eu quero nessa noite ser liberto por completo. Eu não quero mais sofrer do jeito que eu tenho sofrido, mas eu quero que tudo se faça novo na minha vida, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, que tudo seja restaurado para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Pai, pela vida dos teus filhos, que se achegaram, Senhor, nessa noite, diante do teu altar, pedindo, Senhor, socorro, pedindo, Senhor, restauração, pedindo, ó Pai, um milagre de libertação, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, estende agora, Senhor, a tua mão de poder sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, cura as emoções, tira, Senhor, tudo aquilo que está causando opressão, tudo aquilo que está causando dor, tudo aquilo que está causando sofrimento. Opera, Senhor, libertação, Senhor, completa na vida dos teus filhos nessa noite, ó Pai. Que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado na restauração, na cura, na libertação de cada um dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o teu poder, o teu Santo Espírito está, Senhor, agindo em nosso meio, e que a libertação, a restauração, a cura será completa, Senhor, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te bendizemos, porque tu és o nosso Deus, és o nosso Rei, e a ti, Senhor, nós adoramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode voltar aos seus lugares. Te abençoarei.